Aí você foi pro Canadá. A gente tinha mencionado isso, mas não falou como é que foi a experiência. Você lá no Canadá pela primeira vez. Foi. Você tinha aprendido o inglês? Você falou que tinha... Eu tinha o inglês, eu tinha... Como eu tinha começado a aprender inglês para aprender stand-up mesmo. Então, eu comecei a assistir vídeos de stand-up em inglês, ler livros em inglês. Então, eu fui começando a pegar. Sozinha mesmo, fui aprendendo sozinha. Aí, Então, eu tinha assim, eu lembro que eu fiz um teste quando eu cheguei no Canadá em 2013, e eu tinha a escuta e eu podia ler mais ou menos 75% de entendimento. Mas eu não tinha experiência de falar. E eu nunca viajei muito, eu não tinha grana para viajar, assim. Então, o primeiro país do exterior que eu conheci foi o Canadá. Que já foi para se mudar. Então, eu não tinha experiência de falar. Então, isso para mim, por exemplo, o fato de a ideia de pensar em fazer comédia em inglês era muito distante para mim. Porque eu realmente não falava. Eu não falava, é outra coisa você falar. E aí é outra coisa você falar num palco. É outra coisa, né? Que eles têm o americano tem um ritmo de fala diferente, né? Do canadense, você diz? Ou do brasileiro? O norte-americano. Ou do português, você diz? Exato. Exato. Eles têm um ritmo de fala muito diferente. Toda língua tem seu ritmo, né? E comédia é ritmo, exato. Então, eu perdi... E uma coisa que foi dificílimo pra mim, aqui no Brasil, eu acreditava, pelo menos, que na época que eu saí daqui, em 2013, o meu forte era piada, palavra. Eu era rápida. Se alguém jogasse alguma coisa pra mim, da plateia, eu conseguia ter piada assim, pá, eu era muito rápida, né? Só que eu fui pra lá, em inglês, eu perdi aquilo que era o meu forte. Eu fiquei completamente, assim, ó, sem braço, sem perna, assim, lá. Lembra a piada do Porchat? Do aeroporto? Qual? Que ele falava que ele chegava no aeroporto e ele perdia a conexão, e daí ele falava assim, a minha cabeça tava pensando, isso é um absurdo, porque o voo não atrasou por minha causa, e vocês têm que me encaixar no voo sim, porque eu tenho compromisso, e a minha boca falava, não, não. Exatamente. Que trava tudo, Exato. você não consegue juntar duas palavras. Trava tudo. Então, assim, eu perdi aquilo que era o meu forte. Então, eu fiquei muito... Eu fiquei absolutamente insegura. Você voltou pra estaca zero, assim. Mas, assim, você tinha um conhecimento técnico, mas... Estaca -2, né? Porque nem a língua eu tinha. Entendeu? Contato, nada. Então, assim... E assim, foi bizarro, assim. Foi difícil pra caralho, né? Mas eu sabia que se eu insistisse, eu queria me fazer crescer como comediante, que era o que eu queria. Era o que eu queria. Eu queria ter experiências que me fizessem crescer como comediante. Não tinha nenhuma brasileira mulher humorista lá fora fazendo stand-up? Não. Caramba, Carol. Não, E aí eu comecei em open mic, gente. Comecei em porão. Só comediante. Tipo assim, é muito deprê o negócio. Aí a pessoa assim. sai da virada cultural. Virada cultural. Foi Entendeu? 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. E aí comecei. Daí eu fui começando. Daí eu comecei a aprender como fazer comédia sem depender da palavra. Dependendo o menos possível da palavra. O que é muito difícil, porque stand-up é a palavra, né? Mas aí eu fui descobrindo que nessa mesma época eu fazia aula de improviso e sketch também. Que eu fiz no Second City, que é... Não sei se vocês já ouviram falar do Second City, mas é a escola de comédia mais... O teatro de comédia e escola de improviso mais famoso do mundo, de onde veio Tina Fey, Steve Carell, Steve Colbert, toda essa galera veio de lá. E eu estudei lá. Então, eu estava fazendo aula de improviso. O improviso me ajudou muito com o inglês. E me ajudou muito também a encontrar um jeito, um timing, um jeito de fazer comédia que usasse mais o corpo, que usasse mais... E não ficasse dependente tanto da palavra. E aí foi isso. Eu fui descobrindo. E aí, no primeiro ano, eu vi que já estava... Eu cresci como comediante. Eu lembro que eu vim gravar um Comedy Central aqui em 2015. Então, eu já estava lá 1 ano e meio. Eu lembro que eu fiz uns shows aqui... E eu falei assim, mano, tá tão fácil. E aí eu vi o quanto eu tinha crescido como comediante. Eu falei, caralho, eu cresci como comediante pra caralho. E aí cada vez que eu vinha, eu falava assim, mano, eu cresci. Porque lá é muito mais difícil, né, pra fazer. E aí eu comecei, daí foi assim. E aí eu não sabia, eu achava que eu ia voltar pro Brasil mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Eu falei, eu vou fazer todos os cursos do Second City que eu puder. Vou aprender coisas que eu não conseguiria aprender no Brasil. Levo alguma coisa pra lá. Mas como você... Desculpa, abrir um parênteses. Como que você conseguia show? Você ia lá nos locais e falava, sou uma comediante brasileira, me chama. Então, o stand-up lá fora, lá no Canadá e nos Estados Unidos, é tipo barzinho, voz e violão aqui. Tem muito. Então, tem um esquema que chama open mic, que é o microfone aberto. Então, tem várias noites de microfone aberto, que é um bar, geralmente um boteco,
que Bem tem lá... underground, assim. Um comediante, um wannabe, um comediante iniciante, assim, começa essa noite. E aí, quem quiser ir, só você põe o nome lá e você faz 5 minutos. A plateia, geralmente, é só de gente que quer ser comediante também, então é bem deprê, porque ninguém que tá prestando atenção em você, ninguém quer rir. Eles só querem falar. Geralmente, às vezes tem uma plateia ou outra, mas é mais raro. Então, é só você ir lá. Então, são noites muito que você vê de tudo. Você vê de tudo, assim. E lá fora, é bem pesado o lance da comédia. Tem umas coisas pesadas. Tipo, teve... 2 caras foram presos. Um cara foi preso por pedofilia, o outro porque mostrou o pinto para umas estudantes da faculdade. Nossa. Toda essa galera de open mic aí, porque o microfone é aberto, qualquer um pode ir, só tem uns malucos. Tem uns malucos. Tinha um cara que ia lá, que eu tinha até um pouco de medo dele, assim, que ele era meio esquizofrênico, assim. Ele começava a falar, às vezes não conseguia parar. Então, mas tem um microfone aberto. E aí, o que eu fui fazendo? Eu comecei melhorando. E aí, quando você vai, melhora, aí tem um outro comediante que tá fazendo o mesmo, sabe? E fala assim, tem um showzinho melhor lá, eu vou te indicar. Aí você vai e faz. Aí você vai bem, aí o outro cara, eu tenho um outro showzinho, vou te indicar. E assim você vai. Vai entrando pro circuito lá. Eu cheguei. E daí, em 2015, no final de 2015, eu ganhei um prêmio em Toronto. Eu fiquei passada, eu ganhei um prêmio como comediante revelação. A Secretaria de Estado de Ontário que dá esse prêmio, $2.500. Que é pra incentivo mesmo. E aí você comprou um jatinho. Aí eu comprei um jatinho. E foi com ele que eu vim hoje. Aí... Não, e aí foi legal, porque esse prêmio é um prêmio que chama Tim Sims. Tim Sims foi um comediante que foi super famoso lá. E ele era conhecido por ser muito versátil. Ele fazia sketch, ele fazia improviso, ele fazia stand-up. Então, esse prêmio é para comediantes versáteis. E naquele ano, eu tinha feito o meu show de graduação do conservatório, que é a aula avançada do Second City, que o final do curso é você fazer um show no palco principal deles. Nossa. Então, eu fiz com o grupo, né, com a classe, eu fiz 3 cenas. E aí, por causa desse show e por causa de ter atuação no stand-up também na cidade, eles me deram o prêmio. De artista versátil e comediante revelação. E daí, quando eu ganhei esse prêmio, eu falei, porra, é possível, vai ser difícil. Porque até então, eu ganhei esse prêmio, eu fiquei muito feliz, mas assim, eu ainda tava longe de estar confortável pra caralho no palco. Eu não tava ainda. Tava lutando, entendeu? E aí, E aí, então, depois que eu ganhei esse prêmio, eu falei, cara, é possível, só vai ser difícil, mas beleza, a vida não é fácil. Vambora, minha vida nunca foi fácil, vambora, entendeu? Você gosta disso? É de desafio, Exato, né? desafio. Você tem isso em você. E aí você foi que foi. E aí fiz, aí comecei, fui melhorando, aí peguei aula, eu fiz 1 ano de treinamento com um treinador de vocal, de sotaque. Porque eu não quero perder meu sotaque, acho que eu nem consigo, mas eu queria me sentir mais segura falando inglês e ter uma pronúncia mais clara. E aí eu fiquei 1 ano com esse cara. E isso me ajudou pra caralho. E esse cara, ele era um professorzão de teatro mesmo. Então, a gente fazia exercício de voz, era muito legal. Junto com o corpo e tal. Corpo, Nossa, era muito legal. Que legal. E ele me ajudou muito. Aí em 2016, eu fui convidada pra gravar o meu primeiro set de stand-up pra TV canadense. CBC, aí eu gravei. Incrível. E aí? Aí daí foi. Daí eu fiquei lá. Aí eu fiquei no Canadá até ano passado, até 2020, final de 2020. Que daí também eu fui no Canadá e tal, mas no Canadá é limitado. O trabalho do comediante é limitado lá, porque o Canadá é um país que tem 40 milhões de pessoas só. Entendeu? Então, o Canadá não tem uma indústria de TV, não tem, ainda mais que eles consomem produto americano, então eles se fodem por causa disso. E para viajar, fazer tour no Canadá é caríssimo, porque é tudo muito longe. Então, no Canadá não dá para ganhar muito dinheiro como comediante, você fica com uma vida meio difícil. E aí, eu tinha ainda em 2018, eu me inscrevi para um festival da NBC, aquele canal, da NBC em Chicago, e eles me chamaram para fazer, então eu fui. E aí, nesse festival, tinha um manager lá, me chamou para trabalhar com ela, e aí aí topei ela, americana, de Nova York, ela, e aí ela me chamou para trabalhar com ela, e daí eu comecei a pensar em ir para os Estados Unidos, depois disso. Aí fui para Nova York, fui para Los Angeles fazer uns shows e fui bem. Eu falei, não, acho que vou vir para cá, que tem mais oportunidade. E aí tô lá, e aí por isso que eu tô lá. E seu marido foi também com você? Foi. Vocês estão lá em Nova York? Foi, ele transferiu o trabalho dele. Ele conseguiu transferir, porque ele é programador, né? Sim. Aí ele transferiu para lá. Demais. E agora tá lá fazendo aí tô a mesma lá. coisa, entrando Tá pro na mesma circuito. coisa, saindo, a mesma coisa, porque eu não conheço ninguém também.
tô indo, mas graças a Deus, todo show que eu tô fazendo, eu tô indo bem pra caralho. Então, eu tô sendo convidada de novo. Então, eu tô conhecendo as pessoas e fazendo. Você já encontrou Banguela ou não? Encontrei. Encontrou? Encontrei muito, sim. Encontrei em Chicago. Eu fui fazer um show em Chicago, tem uns 2 meses atrás. Fiz um show em Chicago, num lugar, num speakeasy. Sabe o que é o speakeasy? Na época da proibição, que não podia vender álcool, na época do Al Capone, que era proibido vender álcool, né? E aí tinha os bares clandestinos, que eram os speakeasies onde tinha os stand-ups que tinha coisa suja, tal de coisa que você não podia falar no mainstream. E esse lugar que eu fiz foi construído em, tipo, 1800 e pouco. Era um speakeasy. Eu fiz um show lá. Eu fiquei muito emocionada, cara. Um prédio super diferente, assim. Foi foda.